Êxodo capítulo de número 2. Vamos ler alguns versículos nessa noite. Glória a Deus. Hoje a gente tem dentro da casa, a gente há pouco tempo tinha 28 meninos. O projeto de recuperação, ele é muito rotativo. Ele é muito rotativo. Casa de recuperação é muito rotativo. Hoje alguém quer, amanhã já não quer, já quer ir embora. Aí hoje atualmente a gente está com 15 meninos dentro da casa. E eu estou partindo para essa nova empreitada para uma clínica feminina. E eu creio que Deus está nesse negócio. Êxodo capítulo de número 2. Vamos ler alguns versículos que diz assim a palavra do Senhor. E foi um homem da casa de Levi, e tomou por mulher uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E quando ela viu que era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ela uma arca de junco, na sua tradução possa estar cesto, e revestiu-o com barro e piche, e pôs o menino nela. E ela colocou no junco à beira do rio. E a sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio. E as suas servas caminhavam ao lado do rio. Quando ela viu a arca entre o junco, enviou suas servas para buscar. E tendo aberto, ela viu um menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele, e disse: esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: devo ir chamar uma ama das mulheres dos hebreus, para que amamente o menino para ti? E a filha de Faraó lhe disse: vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó disse: toma este menino e amamente-o para mim, e eu darei-te um salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E o menino cresceu, e ela levou a filha de Faraó, e ele se tornou seu filho, e ela o chamou de Moisés, e disse: porque eu tirei das águas. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Vire para alguém que está aí do teu lado e diga bem assim: quando todos os recursos se acabarem, é sinal de que a promessa de Deus está se cumprindo na tua vida. Sabe por quê? Glória a Deus. Glória. Esse texto em que nós lemos aqui acerca de Moisés, isso aqui vai falar acerca do nascimento de Moisés, acerca da história de Moisés. É interessante que essa história, ela tem a sua narrativa falando acerca da filha de Faraó, acerca de Moisés. Mas só voltando na história um pouquinho lá atrás, porque o texto diz que esse povo ficou no Egito 430 anos, o povo hebreu. Só que desses 430 anos que esse povo hebreu viveu no Egito, nem todo ele foi um período de escravidão. Pelo menos 290 anos foram anos que eles viveram de fartura e de bênção sobre a terra do Egito. Esse período de 290 anos. Após 290 anos que vai entrar este período de escravidão. Mas antes de entrar nesse período da escravidão, a Bíblia nos diz que por conta de José, porque José ainda prisioneiro, e quando então ele é chamado para que ele pudesse interpretar o sonho que Faraó teve, e então após a interpretação ele é elevado a governador, porque além de ele interpretar o sonho que Faraó teve por intermédio de Deus, ele ainda vai dar uma opinião a Faraó dizendo: olha, eu digo que durante esse período de 7 anos de fartura, separe alguém entendido das suas terras,
para que ele possa fazer um armazenamento. E Faraó vai ver que não existia ninguém que tivesse a sabedoria de José, e vai constituir a ele como governador do Egito. E durante a sua liderança de governador do Egito, quando passa o período de 7 anos de fartura, entre os 7 anos de período de seca, devido a ele ter guardado muito mantimento, muito cereal, ele vai transformar o Egito na maior potência que existia, porque todas as outras nações foram pegas desapercebidas diante dessa seca. Então eles tinham que descer até o Egito para comprar. É durante este período em que ele também vai reconhecer aos seus irmãos não vão lhe reconhecer. Tem todo aquele processo que eu acredito que a igreja conheça, que é o período em que ele deixa os seus irmãos presos por 3 dias, ao 3º dia ele solta os seus irmãos, mas ele vai permanecer com Simeão e vai dar uma ordenança: olha, para vocês retornarem para buscar mantimento, vocês terão que trazer Benjamim, senão vocês nunca mais verão a face do vosso irmão. Eles retornam. Depois, nesse retorno, é a partir daí que José se revela quem ele é. Depois que José se revela quem ele faz o convite para que todos possam descer e vai convidar ao seu pai. E o seu pai vai descer para a terra do Egito, para habitar na terra do Egito, e é uma família de 70 pessoas. Para os nossos dias, 70 pessoas, uma família de 70 pessoas seria muito, mas naquela ocasião não eram muitas pessoas. A família que era conhecida como Jacobitas, que era a família de Jacó, eles vão descer para a terra do Egito. E quando eles descem para a terra do Egito, Faraó, sabendo que a cultura deles era totalmente diferente da cultura do povo egípcio, ele vai pedir para que esse povo fiquem habitado em um outro lado da terra, mas dentro da terra do Egito, à margem do rio Nilo. E então eles vão habitar em uma região um pouco distante, mas era uma terra boa, uma terra farta, e eles usavam como método de irrigação a própria água do rio Nilo. Só que José, ele vai ter um diálogo com seus irmãos e vai dizer: olha, vocês são criadores de ovelha, e aqui na terra do Egito, criadores de ovelhas não é bem visto. Então, quando o Faraó vos chamar para conversar e perguntar do que vocês trabalham, vocês vão responder que vocês são cuidadores, que vocês trabalham criando gado, porque isso é bem visto aqui na terra do Egito. E não demora muito, Faraó chama-os para conversar e eles vão dialogar com Faraó. Faraó o interroga e eles vão dizer que são criadores de gado. A partir deste momento, Faraó vai dizer a José, dizendo: olha, peça para um dos seus irmãos trabalharem para mim. E José já entende que tudo que ele poderia oferecer à sua família, aos seus irmãos, era isso: uma boa terra, alimentação, fartura e trabalho. Só que a história vai nos dizer que Jacó morre, e assim José, já na sua velhice, já sendo ele ancião, ele vai reunir os seus irmãos e ele vai fazer uma promessa. Aliás, ele vai lançar uma profecia. Ele vai dizer: olha, eu morro, mas o Senhor vos visitará nessa terra, porque esta terra não é o que o Senhor vos prometeu, mas é aquilo que ele prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ele visitará e eles vos tirará dessa terra e levará para a terra a qual ele vos prometeu. E quando vós saíreis daqui, eu quero que vocês me jurem que vocês levarão os meus ossos para a terra aonde o Senhor vai vos ordenar. A história diz que José, ele morre, e passa-se os anos. Esse povo se esquece dessa promessa. Esse povo se esquece dos ditos falado por Abraão. Eles não vão levar em consideração, até porque já havia passado 290 anos. Quem lembraria da promessa ou das profecias deixadas por Abraão, ou por Isaque, ou por Jacó, ou muito menos por José? A história vai dizer que este povo hebreu agora, eles já estavam se misturando com o povo egípcio. As mulheres já estavam se dando em casamento. Já não havia diferença entre eles. E Deus, observando a isso, que esse povo já não fazia menção e nem questão da sua presença,
e nem de estar nos estatutos daquilo que ele havia determinado, Deus então, com a sua magnitude, vai então pensar consigo: eu preciso trazer esse povo para a minha presença. E a única maneira de eu despertar o desejo deste povo, de querer viver a promessa, de sair dessa terra e ir para a terra a qual eu prometi, é colocando esse povo escravo. É permitir que esse povo seja escravizado. E a história vai nos dizer que então, passado 290 anos, o povo totalmente disperso da presença de Deus, já estava na 12ª dinastia dos faraós na terra do Egito. E houve um grande desentendimento entre eles. E por conta desse desentendimento que houve entre os faraós, o Egito vai enfraquecer e vai perder a sua força. E diante dessa situação, porque o maior desejo de Babilônia era invadir o Egito, mas nunca havia conseguido. Mas havia um povo nômade, que não tinha moradia fixa, que as suas tendas eram no deserto. Eles vão invadir a terra do Egito, diante da sua fraqueza, e vão dominar a terra do Egito. Diante dessa dominação, esse povo nômade, eles tinham uma cultura muito similar à cultura do povo hebreu. E eles se davam muito bem com o povo hebreu. E então o Egito vai se reorganizar. E os faraós então vão se unir novamente e vão entrar numa peleja e vão conseguir vencer este povo nômade e vão expulsar eles da terra do Egito. Só que diante disso, agora Faraó, ele reúne todo o seu exército, ele reúne toda a sua cúpula e ele vai dizer: olha, este povo nômade, eles são um povo vingativo. E esse povo, se eles se unirem aos hebreus, eles vão destruir a todo o Egito e nós seremos eliminados de uma vez por toda. A partir desse momento, ele vai colocar um desejo no seu coração e ele vai dizer: nós temos que destruir a este povo hebreu. Nós temos que exterminar a este povo hebreu. E todas as vezes que alguém desperta o desejo de pelejar contra o povo de Deus, tudo isso é o próprio Satanás, que não leva em consideração as profecias de Deus. Todas as vezes em que você vê alguém se levantando contra o exército de Deus, contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, é o próprio diabo. Mas isso só acontece por permissão de Deus, para que o seu povo possa se despertar e retornar aos caminhos dele. E é o que está acontecendo. Na sua primeira reunião com a sua cúpula, ele vai dizer que quer exterminar. Mas alguém nessa reunião vai dizer: olha, Faraó, não seria bom a gente destruir eles de uma só vez? Não seria isso muito útil? Para nós, a gente poderia até ficar tranquilo, porque se nós matássemos eles de vez, nós ficaríamos tranquilos que eles não poderiam se virar contra nós. Mas lembre-se que o Egito está em total ruína e nós não temos homens capacitados em mãos de obra para que possa trabalhar para nós. O melhor que a gente pode fazer é escravizar a este povo e fazer com que eles trabalhem para nós e colocarmos um trabalho pesado em cima deles. E conforme nesse trabalho pesado, eles possam morrer de tanto trabalhar. A história vai dizer que o homem mais forte hebreu não suportava mais do que 3 anos de trabalho e ele desfalecia e morria. Da noite para o dia, aquilo que para eles estavam sempre em bênção, em tranquilidade, da noite para o dia, a sua vida transformou-se, porque agora os egípcios entravam dentro das suas casas e diziam: a partir de amanhã, vocês serão os nossos escravos. A partir de amanhã, vocês terão que trabalhar para nós. A história vai nos dizer, e alguns historiadores chegam a dizer também, a relatar, acerca daqueles desenhos que foram encontrados de homens com correntes em seus pés, homens com chicote na mão. Eles diziam que aquilo dali eram os próprios hebreus. Eles saíam da terra do Egito, atravessavam o rio Nilo e tinha que buscar pedras pesadas, madeira, para a reconstrução da terra do Egito. E a palavra
de ordem era: trabalhe sem desmaiar. Trabalhe sem desmaiar. Fora o trabalho pesado, uma escassez de alimento para eles, porque o objetivo de Faraó era que eles viessem a perecer, era que os homens viessem a morrer. Mas diante deste cenário em que eles estavam vivendo, Deus estendeu a sua mão sobre o povo hebreu, porque a palavra diz que quanto mais hebreu morria, mais Deus fazia nascer hebreu. Glória a Deus, aleluia. O trabalho era tão pesado a ponto de que os homens, eles não suportavam e eles desfaleciam em meio ao caminho e morriam em meio ao caminho. Só que Faraó percebeu que essa estratégia dele não estava dando tão certo assim. Então ele vai mudar a estratégia. Ele vai contratar 2 parteiras egípcias. E ele vai dizer a essas 2 parteiras egípcias: olha, vocês vão fazer algo. Todas as vezes que agora uma hebreia tiver para dar à luz, vocês irão fazer o parto dela. E quando vocês perceberem que a criança é um menino, vocês vão matar. A estratégia é essa, igreja. Ele estava dizendo a essas parteiras: olha, vocês vão lá, na hora de dar à luz, vocês perceberam que é um menino, enforque, mate e vire para ela e fala: olha, desculpa, mas a criança já nasceu morta. Só que a Bíblia diz que elas temeram ao Senhor e permitiam que todas as crianças nascessem. E este relato chegou até os ouvidos de Faraó, e Faraó vai chamar a elas para um diálogo. E então elas vão dizer: olha, deixa eu falar algo. Não é que nós estamos permitindo nascer, mas é que as mulheres hebreias, elas têm muito vigor. E quando nós chegamos lá, elas já têm dado à luz. Então Faraó, vendo que a sua segunda estratégia não havia dado certo, então ele vai partir para a sua terceira empreitada, e dessa vez ele vai dizer: que seja feita da maneira que eu estou dizendo. Vocês vão entrar dentro da casa dos hebreus, e aonde houver uma criança recém-nascida, sendo ela homem, vocês vão lançar esta criança dentro do rio Nilo para matar ela. Porque ele nunca pediu para matar as mulheres, porque as mulheres não causavam medo nele, até porque nesta ocasião as mulheres hebreias já estavam se casando com os homens egípcios, e aquela família de 70 pessoas se transformou em 3 milhões de pessoas, e isso estava causando grande espanto em Faraó. E entenda uma coisa, que nesta ocasião em que desceu esta família de 70 pessoas, ainda estava sobre a liderança de Totimete I, que era o faraó da ocasião, que era o pai de Retsépsio, sua filha. E então ela descia todos os dias para se banhar no rio Nilo. Só que Totimete I, ele morreu. E quando ele morre, a tradição egípcia dizia que a filha do faraó tinha que se casar com o seu tio. E então ela se casou com Totimete II. Morreu também Totimete II. E agora ela estava se casando com Totimete III. E Totimete III, a Bíblia vai dizer que ele não conhecia a José. E quando a Bíblia diz que não conhecia a José, a Bíblia está querendo dizer que ele não levava em consideração o que José havia feito pela terra do Egito. Ele não considerava, e então ele vai oprimir ao povo. Dá-se entender até mesmo porque tem hora que a gente pergunta: se Moisés, sendo ele filho de Retsépsio, por que ele fugiu? Porque Totimete III queria o matar, queria o destruir, porque nesta ocasião, ainda Totimete III, ele não era aquele que dominava totalmente a terra do Egito, ainda estava sobre a liderança de Retsépsio. Quem tinha o poder maior sobre a terra do Egito era Retsépsio, era a filha de Faraó. Todo decreto que se determinava tinha que ser assinado por ela, porque era ela quem mandava. Com a morte de Moisés, e ela já sendo avançada de idade, ela morrendo, Totimete III assumiria tudo. E por conta disso, ele quer exterminar Moisés. Mas voltando à história atrás, a Bíblia vai nos dizer
que então agora o decreto que ele está dizendo que tem que ser feito é que se extermine todas as crianças hebreias, sendo ela menino. Aí você imagina agora o desespero que dava nas mães quando eles invadiam a sua casa e observava que não era uma menina e sim um menino. Eles arrancavam do colo da mãe, eles jogavam dentro dos carros de boi para que pudesse ser levado ao rio Nilo. Milhares e milhares de crianças eram arrancadas de suas mães, de dentro de sua casa, para ser levado ao rio Nilo. E para que ser levado ao rio Nilo? Porque o rio Nilo habitava sobre ele alguns crocodilos, que eram conhecidos como os Leviatã. Tinham quase 3 metros de comprimento, da sua cauda até o seu focinho. Dava 3 metros de comprimento. E na terra do Egito, eles não consideravam esse tipo de animal como um animal, mas sim como um deus. Porque assim como na Índia, eles consideram muitos animais como deuses. E assim ele era considerado como os deuses. E então, para os egípcios, pegar as crianças hebreias e lançar para que os crocodilos a devorassem, isso não parecia como um homicídio, isso não parecia nada mal, mas eles interpretavam que isso, Faraó estava alimentando aos seus deuses. E milhares de crianças eram lançadas dentro do rio Nilo para que esses Leviatã pudessem devorar ela. As mulheres eram contidas pelos soldados egípcios, elas rasgavam as suas vestes, arrancavam os cabelos de sua cabeça, ao verem os seus filhos sendo devorados vivo pelos Leviatã. A história vai nos dizer que a partir desse momento, quando isso começou a acontecer, as mulheres retornavam para a sua casa totalmente desesperadas, chorando, mas a Bíblia diz que a partir desse momento se ouviu um clamor da terra do Egito, dizendo: Senhor, nos liberte daqui, nos tire deste lugar, porque tem hora que é necessário Deus colocar a gente em alguns apertos, para que a gente tenha o desejo de viver a promessa que Ele fez, para que se tenha o desejo de viver aquilo que Ele tem dito que vai fazer. E um clamor se levantou, e Deus do céu começou a pensar: está dando certo agora a minha estratégia, porque agora as mulheres despediram os seus maridos dizendo: olha, eu vou ficar em consagração e em jejum pela tua vida. Os maridos agora começaram a sair para o trabalho com os dizeres de Abraão, lembrando dos ditos de Abraão. Se passava em frente à cova onde José estava enterrado, começaram a trazer à memória aquilo que ele havia dito: eu morro, mas o Senhor nos visitará. Eu morro, mas o Senhor nos visitará. Os cultos do círculo de oração começou a lotar novamente, porque está no aperto. Agora os cultos domésticos retornou, os cânticos ao Senhor começou a retornar por conta desse aperto que estavam passando. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. A tua aprovação, a situação que você está passando, não é para te matar, não é para te paralisar, mas é só para cumprir a promessa que Deus fez para a tua vida. É só para cumprir a promessa. É diante de um cenário desse, pastor, que Joquebede está vindo com uma notícia: que ela está gestante. Casada com um homem da tribo de Levi, ela também era da tribo de Levi. Já tinha 2 filhos, Arão e Miriam. E agora ela está chegando com a notícia de que está gestante. E para todo hebreu, uma gestação era motivo de muita alegria. Mas nesta ocasião, não está gerando nenhum motivo de alegria. Por quê? Está debaixo de um decreto, de uma lei, que se for um menino, vai ter que morrer. Eu imagino que o desejo do seu coração seja esse: que seja uma menina, Deus, para que eu não passe por esse sofrimento, como muitas mães têm passado. Que seja uma menina. Como naquela época não existia os métodos que existem nos dias de hoje, que ao 3º mês a gente já consegue descobrir o sexo da criança, mas naquela época era somente quando nascia. E quando nasce,
Quando chega o dia do nascimento, que a criança nasce, a notícia é essa: é um menino. Nasceu um menino. Era motivo de ser alegria, mas não está vendo alegria porque é motivo de tristeza. A Bíblia diz que ela, vendo que o menino era formoso, ela vai o esconder. Entenda, não é porque ela não amava o seu filho, mas era porque a situação dizia que se nascesse um menino deveria ser morto. E é tradição para o hebreu dar-se, a primeira coisa, dar-se à criança é um nome, porque para todo judeu o nome é algo de muita importância, porque o nome que ele carrega é aquilo que ele acredita que vai ser pelo resto da sua vida. Você vai observar que ele nasce e a sua mãe não lhe dá um nome, porque na sua mente ele vai morrer, não tem para que nem dar um nome a ele. Só que a Bíblia diz que ela vai esconder o menino durante 3 meses. E quem é mãe sabe muito bem que todo pediatra diz que o todo recém-nascido é bom pegar um banho de sol para que ele possa ter vitamina. Mas Moisés não teve essa oportunidade de poder ser exposto porque estava escondido. E quem é mãe sabe muito bem que a defesa de toda criança é o choro. Se ela sente fome, ela chora. Se ela sente dor, ela chora. Se ela está com calor, ela chora. Se sente frio, ela chora. É a sua defesa. Mas durante 3 meses é agoniante para Joquebede, porque a criança não pode chorar, não pode ser descoberto que a criança está lá. Mas quando dá 3 meses, não tendo mais como esconder a criança, ela vai pegar um cesto, ela vai untar esse cesto com piche para que a água não transpassasse. Há quem diga que ela jogou a criança dentro do rio Nilo. Não, ela não jogou a criança dentro do rio Nilo. O texto é bem claro. Ela pega um cesto, ela vai untar, colocar piche e vai colocar e forrar ele todinho. E pela manhã cedinho, ela deita o menino dentro do cesto e ela vai colocar as margens do rio Nilo junto ao junco. Junco são aquelas folhas grandes que tem um lago. Ela coloca ali em cima, aonde ela sabia que a filha de Faraó se banhava todos os dias. Ela vai colocar o menino ali pela manhã e vai dar uma ordenança à sua filha Miriam e dizer: olha, fique observando de longe, fique olhando, porque quando a filha de Faraó descer para se banhar, observe qual vai ser a reação dela. Mas escute, se você vê que o seu semblante se fechou, então feche os seus olhos, porque ela matará o seu irmão diante dos seus olhos. Mas se você vê que ela teve compaixão, é porque Deus agiu com misericórdia. Ei, deixa eu te dizer um negócio. Ela coloca o menino lá pela manhã, e o menino 3 meses sem abrir a boca, sem dar um cheiro, sem dar um choro. Mas quando ela coloca o menino lá, ela se retira. O texto não diz, mas eu não quero ferir o texto. Eu imagino comigo, se ela sabe que existe um decreto de morte, se ela sabe que existe uma sentença de morte e que todo menino tem que ser morto, olha como ela está sendo ousada e acreditando no agir de Deus. Porque se o decreto foi assinado por Retsepso, pela filha de Faraó, que toda criança tem que ser morta, é um desafio muito grande ela colocar um menino diante da filha dele. Porque é óbvio que ela vai dizer: é um filho dos hebreus, é um menino, mate esse menino de imediato. Mas eu imagino que ela coloca o menino lá, deixa Miriam observando e vai para casa orar. Provavelmente a oração dela seja: Deus, agora está em tuas mãos, Deus. A promessa está em tuas mãos, Deus, agora. A sentença é de morte, Deus. Mas se o Senhor quiser agir, o Senhor age. E o texto diz que ela está descendo para se banhar com as suas servas. Eles fazem todo o preparativo, coloca todos os óleos, todas as especiarias, para que ela possa se banhar. E enquanto ela se banha, as suas servas estão caminhando à margem do rio Nilo, e elas vão observar um cesto e vão puxar esse cesto. E quando puxa esse cesto, apresenta diante de Retsepso, a filha de Faraó. Quando ela abre o cesto, ela ouve o choro da criança. 3 meses sem chorar, mas naquele momento ele começa a chorar.
apresenta. Nessa ocasião, Miriam tinha 12 anos de idade. E logo ela se apresenta dizendo: olha, a senhora não quer que eu vá chamar uma das hebreias para que possa amamentar o menino? E ela vai dizer: você conhece alguém? Sim, eu conheço alguém. Então vá, corra, chame-o depressa, porque este menino será meu a partir de agora. Eu fico pensando, pastor, Miriam chegando dentro de casa e Joquebede de joelho, talvez aguardando a pior notícia. E quando Miriam está chegando, o que ela aguarda, a notícia é essa: olha, mãe, não teve jeito, mas o nosso irmãozinho morreu. Mas a notícia que ela está chegando é essa: mãe, enxugue essas lágrimas, pare com esse choro, mãe, porque ela está mandando te chamar, mãe. Mas você não pode se apresentar, dizer que é mãe do menino. Chegue lá como que você não conhece a ela, se apresente a ela lá. Deixa eu te dizer um negócio: o que é decreto de morte para a tua casa, Deus está dizendo hoje: eu vou transformar em bênção para a tua vida, eu vou transformar em bênção para a tua vida. A tua oração já foi ouvida e Deus está movendo o céu só para te abençoar, só para te abençoar. Eu acho isso tão lindo, igreja. Sabe por quê? A Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor e se inclina para onde ele quiser. Eu acredito que enquanto o coração da filha de Faraó estava trancado para que se matasse a todos os meninos, enquanto Joquebede orava, Deus já estava trabalhando no coração dela. Deus já estava trabalhando no coração dela. Deixa eu te dizer um negócio: ainda que homem na terra venha dizer que o decreto de morte, o decreto do céu para a tua vida nessa noite é vida, é vida, é vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Perceba que ela se apresenta e ela vai dizer: olha, este menino será meu, só que eu quero que você amamente a ele. Venha morar comigo, você vai cuidar deste menino, amamentar a ele. E deixa eu te dizer, ele se chamará Moisés. Quem coloca o nome do menino é a filha de Faraó, porque ela está dizendo: olha, tirado ele foi das águas. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Vire para alguém do teu lado e diga: olha, Satanás pode até ter dito que a tua promessa morreu, mas o céu já se movimentou em teu favor e está dizendo: a promessa está de pé, 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 a promessa está de pé. Ei, aquilo que era sentença de morte para a casa de Joquebede está se transformando em bênção. A promessa não morre, porque quando Deus determina, ainda que os tempos sejam difíceis, ainda que ao nosso redor nada esteja favorável, Deus está dizendo: é quando os recursos se acabam, eu me apresento para mostrar que ainda sou Deus que faz milagre. Eu me apresento para mostrar que eu sou Deus que faz milagre sobre a tua vida. Jesus. Porque é quando se acaba todos os recursos que Deus está se apresentando. Porque eu fiquei pensando comigo: mas espera aí, por que Arão não pegou essa fase? O que foi que aconteceu? Só que esse decreto, ele é feito 3 anos depois do nascimento de Arão, que isso dá antes do nascimento de Moisés. Nesta ocasião desse decreto, Arão tinha apenas 3 anos. E ainda o decreto não era válido. O decreto passou a ser válido durante o período do nascimento de Moisés. E isso serve para mim, serve para você. Porque é diante da adversidade que Deus manifesta o seu poder. Glória a Deus, aleluia. É diante da adversidade que Deus mostra que Ele faz milagre. Aleluia. E Ele move os céus em teu favor e pela tua casa e pela tua família. Mas o triste é quando alguém que não recebeu a promessa de Deus e nem se preocupa com a promessa de Deus consegue dormir e descansar em paz. Mas quem tem uma promessa diante da adversidade, o que resta é orar.
e questionar e perguntar a Deus: olha, Deus, como é que vai ser? Não entendi, eu vou te explicar. Sabe por quê? É o próprio Abraão. É Deus fazendo uma promessa para ele, dizendo: olha, você vai ter um filho. Os anos se passam, isso não se cumpre, e Deus ainda tem a ousadia de mudar o nome dele de Abraão para Abraão. Isso é interessante por quê? Porque o nome dele significava pai de uma grande nação. Imagina, pastor, um homem que tem um nome que tem um significado de pai de uma grande nação, não tinha nenhum filho ainda. Imagine encarar isso e falar isso para Sara, porque Sara já estava totalmente desacreditada. Pai de uma grande nação e não conseguiu gerar nenhum filho. Como pode ser pai de uma grande nação? E deixa eu te dizer, no primeiro momento em que Deus muda o nome e diz: olha, você vai ser pai de uma grande nação, é motivo de muita alegria, porque está debaixo da promessa, porque isso acontece nos nossos dias de hoje. Hoje Deus falando aqui com você e dizendo que a promessa está de pé, você vai para a tua casa feliz da vida. Aleluia. Você vai para casa saltitando. Só que passa o tempo, passa os dias, passa os meses, passa anos, e o que foi dito na noite de hoje, você começa a se questionar: será que é verdade mesmo? Meu Deus! Será que é verdade? Aleluia! Mudou o nome, significado pai de uma grande nação, e não conseguiu gerar nenhum filho. Aí deixa eu te dizer, aí a história diz que um certo dia ainda Sara vira para ele e diz: olha, Abraão, deixa eu te dizer uma coisa, teu nome é pai de uma grande nação, mas deixa eu falar para você, eu já estou avançada de idade e não vou gerar mais não. Eu sei bem disso, Sara, porque eu oro por isso há 25 anos. Não, mas deixa eu te dizer mais, é que cessou os costumes de mulher em mim, então não tem como mais. E Sara vira e dorme, porque quem não tem a promessa não foi dita para ela, consegue dormir rapidinho. E isso é que nem eu e que nem você. Quem não ouviu a promessa que Deus fez para nós, dorme tranquilamente. Quem não sabe da promessa que Deus tem para a tua vida, consegue descansar e ainda virar para você e dizer: pelo amor de Deus, você não está esperando que Deus faça isso mesmo contigo, né? Porque é o que a gente ouve. Pelo amor de Deus, você não acha que isso aí já é demais para você? E consegue dormir tranquilamente. Quantas das vezes você já ouviu alguém dizer: isso aí para você não, isso aí é impossível. Isso é impossível, isso acontecer para você. E dorme tranquilamente. Mas quem recebeu a promessa não dorme. Aleluia. Vai orar. Enquanto Sara dormia, Abraão vai orar. E Abraão está orando, e a sua oração está sendo: Deus, já não tem mais o que fazer. E eu imagino Deus dizendo: agora sim eu estou entendendo que chegou o momento de eu agir, porque você compreendeu que não é por tuas forças, mas sim por mim. Não tem mais o que fazer. A partir de amanhã eu passo tudo o que eu tenho para o meu servo Eliezer, o Damasceno de minha casa. Não tem como ela gerar mais, não dá. Amanhã eu passo tudo para ele. Aí Deus vai se apresentar a Abraão dizendo: Abraão, Abraão, ei Abraão, sai de dentro da tua tenda, Abraão, sai para fora e olha as estrelas do céu, vê se tu podes contar. E eu fico pensando, pastora, Abraão saindo para fora da tenda e falando: peraí que eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eita, perdi a conta, deixa eu voltar de novo, 30, 40, 50, perdi de novo a conta, 200, 120, eita Deus, perdi a conta, não dá para contar, Abraão, não dá para contar, né? Assim eu tenho te jurado, Abraão, assim como as estrelas do céu que não dá para contar, assim será a tua descendência, tão numerosa, Abraão. Abraão, e deixa eu te dizer mais, eu procurei alguém na terra que eu pudesse jurar e não achei ninguém, então eu jurei pela minha própria vida, Abraão, que se cumprirá sobre a tua vida. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Deus está falando com alguém aqui que já está aguardando há anos e dizendo: Deus, não tem mais como acontecer, não tem mais como o Senhor realizar milagre, Pai, já se passou há anos. Aí Deus está te dizendo, Ele não está jurando por ninguém na terra, Ele está jurando pelo próprio nome dEle, dizendo: vai acontecer na tua vida, vai acontecer, oh meu Deus, vai acontecer.
adversidade que Ele vai se cumprir promessa. Se a coisa está apertada para você, é sinal que Ele está dizendo: está chegando o tempo. Está chegando o tempo de cumprimento de promessa sobre a tua vida. Está chegando o tempo. É quando você está pensando em entregar os pontos que Ele vai se apresentar. Porque tem gente que tem dito: Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero te conhecer mais, Deus. Aí Deus está dizendo: vai chegar o momento que tu vai me conhecer mais e mais. Deixa a situação apertar, que eu vou me apresentar para te mostrar que ainda eu sou o Deus do impossível. Glória a Deus. Promessa apertou. Aí Deus se apresenta. Estou encerrando. Aí Deus se apresenta, sabe por quê? Eu penso comigo, Ana subindo todo ano ao templo. Todo ano ao templo, a oração é a mesma. É o teu nome, Jesus. Faz eu gerar, Deus. Santo é o Faz eu gerar para que Penina veja. Faz eu gerar para dar filho para o meu marido. Faz eu gerar ano após ano. Faz eu gerar ano após ano. Passou um ano, passou 2 anos, passou 3 anos. 20 anos aguardando a promessa, a ponto de que seu semblante está completamente amargurado. E eu amo ouvir essa história, porque Eucana acreditava na promessa antes de ter sido gerado. Sabe por quê? A Bíblia diz que todos os anos que se subia para adorar, Eucana, ele dava uma porção para Penina e que ela pudesse dividir com todos os seus filhos para ofertar. Mas a Ana, ele dava uma porção maior. Mesmo sem filho, ele dava uma porção maior. Possa ser que Ana ainda dizia: mas meu Senhor, não preciso o Senhor me dar essa porção maior, não, meu marido. Só dê a porção para mim mesmo apresentar a minha oferta. Eu não tenho filho, não importa, mas ele já estava ofertando naquilo que ainda nem tinha sido gerado. Ei, isso aqui é uma profecia para a tua vida e para a minha vida. Apresente adoração enquanto ainda não foi gerado. Faça a tua entrega mesmo ainda sem gerar. Oferte a Ele o teu melhor, mesmo sem gerar. Não deixe para fazer o culto de ação de graça depois de recebido a bênção, mas já faça antes o culto já agradecendo. Não chegou, mas eu sei que vai acontecer, e eu já quero te agradecer, Senhor. Está dando porção maior. E o texto diz que uma certa feita, nessa última vez, ela está lá. E então Eucana está dizendo: porque tu não come, porque tu não bebe? O banquete estava exposto, Penina estava comendo, Penina estava se esbanjando, alegre da vida. E essa perseguição era anualmente, quando subia, dizia: olha, os meus filhos estão levando, e cadê os teus? Não tem filho gerado. E então o texto diz que o seu semblante era amargo, e ela nem comeu e nem bebeu. E Eucana diz: não sou eu melhor do que 10 filhos? Ela não responde. Só que agora já saiu do controle dela, e ela está deixando entrar o controle de Deus. Já saiu dos meios dela, e ela está agora entregando a Deus. Sabe por quê? Eu costumo dizer que nessa ocasião de Ana, Israel estava vivendo a sua pior decadência, porque o sacerdote, ele já não se preocupava com os pecados do seu próprio filho. Não havia quem pudesse dirigir ao povo de Israel. Então, para Deus era uma necessidade gerar-se um novo sacerdote, mas para Ana era milagre. Para Deus, necessidade. Para Ana, milagre. Deixa eu te dizer um negócio, talvez você não esteja entendendo. Para Deus, necessidade, mas para a tua vida Ele está falando: é milagre, é milagre, é milagre, é milagre. A oração de Ana mudou. Deixa eu gerar para o meu marido, deixa eu gerar para mostrar para a Penina. Não, a oração dela mudou. Deus, o meu útero é seco, não serve para nada. Está reconhecendo, não presta para nada. Mas olha, Deus, se o Senhor me permitir gerar, e deixa eu te falar, oração com ousadia, porque você não vai ver ela falando: deixa eu gerar um menino ou uma menina. Não, ela está dizendo: se tu deixares eu gerar um varão, eu te darei ele todos os dias no teu templo, Senhor.
madrugada, 9 horas da manhã, uma hora daquela. E então quando ela está passando, ele está dizendo: mulher, por que está embriagada esta hora da manhã? E ela está dizendo: não, meu Senhor, não me tenha por embriagada, mas a minha alma está angustiada. E eu orava ao meu Senhor. É a partir deste momento que ele está dizendo: que seja feito conforme o desejo do teu coração, conforme o Deus de Israel queira. A partir desse momento, o semblante dela já era outro. Ela já não tinha mais um semblante amargurado, mas o seu semblante estava alegre, porque saiu do controle da mão dela, entrou no controle de Deus. A igreja estava dizendo: a semente eu já coloquei, a semente eu já coloquei, a semente eu já coloquei, e vai gerar, vai gerar, vai gerar. Quando eles descem, a Bíblia diz que Eucana vai coabitar com Ana, e ela vai gerar. Vamos se pôr de pé. Aleluia. Gerou. Gerou. Aleluia. E olha só o que ela gerou. Olha lá na Bíblia, para você procurar saber quem foram os filhos de Penina. Aleluia. Quem foram os filhos de Penina? O que é que eles fizeram, filho de Penina? Não tem relato nenhum sobre eles. Mas Ana, quem foi Samuel? Sacerdote, profeta do Senhor. Escuta, Deus está dizendo: é no momento de adversidade, é na tua guerra, é na tua batalha, que Ele gera milagre na tua vida. Milagre esse que vai ficar marcado na tua história. Milagre esse que vai ficar marcado na tua vida. Ei, diante de um decreto de morte, Moisés, Deus deixou ele viver. E olha quem foi Moisés: o maior líder que Israel pôde ter, lembrado até os dias de hoje. Quem foi Samuel, lembrado até os dias de hoje. Quem foi Abraão, lembrado até os dias de hoje. Deixa eu te dizer, Deus está falando com alguém. O processo Ele sabe que é dolorido. O processo Ele sabe que tem hora que faz você sangrar. O processo tem hora que dá vontade de parar. O processo tem hora que dá vontade de dizer: eu não vou mais, eu não quero mais. Mas Deus está dizendo: diante do processo, eu estou gerando um milagre. Eu estou gerando um milagre que vai marcar a tua história, que vai marcar a história da tua família, da tua casa. Porque quem viu a tua situação, quem viu o teu primeiro estágio, vai ter que olhar o teu segundo estágio e dizer: só sendo Deus, só sendo Deus, só sendo Deus na vida dela, na vida dele. Oh, aleluia. Pastor, prepara a banda para louvar. Venha louvar. Tem alguém para adorar o Senhor? Venha adorar a banda que eu estava adorando aqui na hora que eu cheguei. Eu quero que você segure na mão dessa pessoa. Mas eu quero chamar aqui à frente pessoas que têm promessa. E promessas que já passaram anos e que você mesmo já disse: Deus, isso não é para mim mais. Já se passaram anos, Deus. E como é que isso vai acontecer? Não tem jeito. Deus só te trouxe aqui nesse culto para te dar resposta e dizer: não se preocupa. Não se preocupa. Se está difícil, é porque está chegando o tempo de se cumprir. Se está apertado, é porque está chegando o tempo de se cumprir, mas está de pé o que Ele te prometeu. Aleluia. Então sai do teu lugar que eu quero orar por você. Sabe? Deixa eu orar por você. Eu te disse aqui, eu te contei a minha história. Talvez se fosse outra pessoa estaria dentro de um quarto, depressivo, chorando, se lamentando, dizendo: mas meu Deus, como isso aconteceu? Estava diante, fazendo a tua obra, fazendo a tua vontade. Mas eu entendi que é necessário para que a promessa se cumpra. Você tem que entender que é necessário para que a promessa se cumpra na tua vida. E vai se cumprir. Vai se cumprir. Você pode não estar vendo, mas você já está gerando. Você já está gerando. Deixa eu te falar uma coisa.
Este mesmo homem que Deus o poupou da sua vida e permitiu ele viver debaixo de um decreto que existia, que era de morte, foi o homem que viu os maiores milagres de Deus. Os maiores milagres de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Foi o homem que, quando resgatou a nação de Israel, tirando da terra do Egito, e que se decomparou diante de um mar vermelho, que orou a Deus, e Deus disse: toca nas águas. Só que quando tocou nas águas, não pense você que o mar se abriu de imediato. É por isso que o povo está murmurando. É por isso que o povo está murmurando. Porque eles não viram o mar se abrir de imediato. Só que o vento veio ao contrário e começou a abrir o mar de trás para frente. Você pode não estar vendo o mar aberto, mas Deus está dizendo para alguém que está aqui, ó, o mar já está se abrindo de trás para frente. Tu não morrerás. Não tem nada perdido. Está de pé, você está gerando, mas não está entendendo. E quando a gente está no processo de gerar, a gente passa por angústia, passa por desespero, a gente passa por momento de fadiga. Mas Deus está dizendo: vai nascer, vai nascer. Satanás não vai matar. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Fecha teus olhos, porque tem pessoas aqui na frente que a tua oração a Deus já foi essa: Deus, me recolhe, Deus, porque eu já não aguento mais, Senhor. Me recolhe, Jesus, porque eu já não suporto mais. Tem gente aqui na frente que já passou na sua mente em tirar a sua própria vida, porque você tem dito: não tem como mudar, não. A solução é a morte. Deus está dizendo: tu não desce a sepultura, tu não morrerás, e ninguém no meio do Deus vai morrer, porque tu vai ver se cumprir o que Ele te prometeu. A situação que você está vivendo, Satanás veio lançando uma depressão tão forte que parecia que ia te devorar, parecia que ia te engolir, mas Deus te manteve de pé para dizer: você tem um dono e que vela pela sua palavra. Vai se cumprir sobre a sua vida, vai se cumprir. As pastoras, me ajude a orar, a interceder por elas e por eles. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Dentro de mim, minha alma se... A alegria vai retornar para o lar de alguém aqui, porque tem alguém que já não consegue sentir a alegria de estar dentro da sua própria casa. Mas Deus está dizendo: a alegria vai retornar. A alegria vai retornar. Satanás lutou, pelejou para tentar te paralisar, mas foi Deus que tem te guardado e tem te levantado e tem dito: a promessa está de pé, vai se cumprir, e você vai começar a ver os sinais dele, e a resposta de oração vai chegar para você. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai, toma, Jesus, a vida da minha filha, Pai. Senhor, meu Deus, tira toda angústia, Pai, cura feridas, meu Deus, marca, Deus querido, Deus amado, do passado, palavras que já ouviu, Deus querido, Deus amado, até mesmo de pessoas que não acreditam que vai acontecer, meu Deus, mas o Senhor nessa noite trouxe ela aqui, Pai, para dizer a ela: está de pé, a promessa que eu te fiz. Satanás lutou para que você parasse, para que você desistisse, para que você entrasse dentro de um quarto e ficasse em um quarto escuro. Quantas vezes já investisse e parece que tudo deu errado, não é o que você pensa, é só comigo, Deus, é só comigo, nada dá certo. Mas Deus está te dizendo: eu vou te dar sinal e vou mostrar para alguém que tu tens um dono, tu tens um dono. Nessa noite Ele coloca um presente em tuas mãos. Guarda este culto dessa noite, que tu verás o que Deus fará nesse ano na tua vida. Oh Jesus, toma a vida de cada um dos meus filhos que estão aqui à frente nessa noite, Pai. Jesus querido, Jesus amado, que o Senhor possa quebrar todas as correntes, todos os grilhões que queiram impedir o teu povo, meu Deus e meu Pai eterno, de prosseguir ou de acreditar na tua promessa, Pai. Está de pé, Senhor, está de pé tudo que o Senhor prometeu sobre a vida do teu povo.
Você que pode dar um abraço em alguém que está aí do teu lado. Você que está aqui à frente, dê um abraço em alguém. Diga para ele, diga para ela, fale bem assim: a promessa está de pé. Não vai morrer não. Satanás não vai matar. Satanás não vai tocar. A promessa está de pé sobre a tua vida, sobre a tua história. Ele entra na tua casa nessa noite. Ele entra na tua história nessa noite. Ele muda o percurso dessa história para cumprir a promessa que Ele tem sobre a tua vida. Só você que nessa noite está saindo daqui com posse de vitória. E agora você que conseguiu entender o porquê desses apertos, o porquê dessa batalha. Agora você que conseguiu entender que é necessário para que a promessa se cumpra. Eu quero que no 3, você dê o seu maior glória a Deus. No 3, igreja, vamos dar o nosso maior glória a Deus. O maior glória a Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus! Aleluia! Aplaude o Senhor Jesus, igreja. Glorioso é o santo nome do Senhor. Glorioso é o santo nome do Senhor. Amém, igreja. Tem recado, Marquinhos? Glórias a Deus. Louvado e exaltado é o santo nome do Senhor. Glórias a Deus. Glória. Tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não entregou a sua vida ao Senhor? Tem alguém no nosso meio? Se tiver, vai assim com a sua mão para a gente conhecer você. Glórias a Deus. Tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou que está afastado dos caminhos do Senhor? Se tiver, faz assim com a sua mão. Glórias a Deus. Louvado e exaltado é o santo nome do Senhor.